Fala, meu parceiro, pega um café. Senta aí e me escuta com atenção. Porque a história que vou te contar hoje é daquelas que te fazem olhar por cima do ombro, mesmo estando em casa. Eu sou o Zé, caminhoneiro há mais de 20 anos, rodando por esse Brasilzão, de estrada em estrada carregando carga, e às vezes histórias que grudam na gente como sombra. Hoje, vou te levar para um bairro escondido na Paraíba, em João Pessoa, chamado Mangabeira. Não é qualquer lugar, não. É um canto onde as ruas parecem ter olhos, e o vento carrega vozes que ninguém explica. Era 1998, final de outubro, bem na véspera do dia de finados. Eu vinha de uma entrega em Natal, pilotando meu Scania velho, que rangia mais que porteira de fazenda abandonada. O sol já estava se pondo, e o céu parecia pegando fogo, todo vermelho, com nuvens escuras se arrastando devagar, como se quisessem cobrir alguma coisa. Eu tinha combinado de parar em João Pessoa para encontrar meu primo Edivaldo. Um sujeito boa praça, mas que sempre teve um jeito de contar histórias que te faz duvidar do que é real. Ele morava em Mangabeira, numa casa simples de esquina, com um quintal cheio de mato alto e uma mangueira torta que parecia te encarar. Quando cheguei, já era noite. O bairro estava quieto, mas não era aquele silêncio tranquilo de cidade pequena, sabe? Era um silêncio pesado, como se o ar tivesse engolido todos os sons. As ruas de Mangabeira são meio tortuosas, com postes de luz que piscam sem motivo, e naquela noite, o cheiro de terra molhada se misturava com um leve fedor de podre que vinha de algum canto que eu não conseguia descobrir. Estacionei o caminhão na frente da casa do Edivaldo, bati palma, e ele apareceu na porta com uma cara que misturava alívio e um medo que ele tentava disfarçar. Zé, tu demorou, hein? Entra logo, que aqui fora não tá bom hoje, ele disse, olhando para os lados como se esperasse ver alguém escondido na escuridão. Eu ri achando que era exagero dele e entrei. A casa era simples, com paredes de cimento sem pintura, um ventilador de teto que chiava como se tivesse vida própria e uma televisão antiga passando um programa de auditório com o som baixo. Ele me ofereceu um café, mas antes que eu pudesse tomar um gole, ele já foi falando. Zé, tu já ouviu falar da assombração da Rua do Cruzeiro? Eu nunca tinha ouvido nada sobre isso, mas o jeito que ele falou, com os olhos arregalados e a voz tremendo de leve, me fez parar e ouvir. Edivaldo sempre foi de contar lorota, mas dessa vez era diferente. Ele estava sério, quase assustado. Ele me contou que ali em Mangabeira, naquela rua estreita que corta o bairro, as pessoas evitavam passar depois das 10 da noite. Diziam que uma figura aparecia, uma mulher de vestido branco, com o rosto coberto por um véu, caminhando devagar como se flutuasse. Ninguém sabia quem ela era, mas todos juravam que, se você olhasse para ela por muito tempo, ela te seguia até em casa. E não era só isso. Quem olhava, às vezes, sumia. Não morria, não. Sumia, como se o chão tivesse engolido. Eu sou um cara que não acredita em qualquer coisa, meu amigo. Já vi de tudo nessa estrada. Acidentes que desafiam a lógica, histórias de carona que some no meio do caminho, luzes estranhas no céu. Mas assombração de verdade, nunca botei fé. Mesmo assim, a forma como o Edivaldo falava, com a voz baixa e o olhar perdido, mexeu comigo. Ele disse que a tal mulher já tinha sido vista por um amigo dele, o seu Geraldo, um caminhoneiro aposentado que morava ali perto. Geraldo jurava que, numa noite, viu a mulher parada no meio da rua, e quando tentou passar por ela, o motor do carro morreu do nada. Ele ficou preso lá com o coração na boca, ouvindo um sussurro que parecia vir de todos os lados, até ela sumir na esquina. Eu ri tentando quebrar o clima e disse: Edivaldo, isso é papo de velho tomando cachaça, vai. Me arruma um pão com mortadela que eu te conto uma história melhor depois. Ele não achou graça, mas foi para a cozinha, resmungando que eu ia mudar de ideia antes do sol nascer. Enquanto ele mexia nas panelas, o vento lá fora começou a soprar mais forte, balançando as folhas da mangueira no quintal. O cheiro de podre parecia mais forte agora, e o silêncio do bairro estava começando a me incomodar. Era como se Mangabeira inteira estivesse segurando a respiração, esperando alguma coisa acontecer. Sentado na cozinha do Edivaldo, com aquele pão com mortadela na mão, eu tentava manter o clima leve, mas meu amigo estava difícil.
O jeito que ele falava da tal mulher do véu, com os olhos fixos na janela como se esperasse ver algo a qualquer momento, fazia o ar da casa parecer mais pesado. O ventilador chiava no teto e o som da televisão, mesmo baixo, parecia um zumbido que irritava mais do que confortava. Lá fora, o vento uivava arrastando folhas pelo quintal e aquele cheiro de terra molhada misturado com podre não saía do meu nariz. Edivaldo voltou da cozinha com uma garrafa de café preto e se sentou na cadeira, mas não relaxou. Ele estava tenso, como se soubesse algo que ainda não tinha coragem de contar. Zé, tu pode rir o quanto quiser, mas essa história da Rua do Cruzeiro não é invenção, ele disse, mexendo o café com a colher sem nem olhar para o copo. Eu mesmo nunca vi, mas já ouvi coisas, que não sou só eu, todo mundo aqui no bairro sabe. Ele fez uma pausa e o silêncio que veio depois parecia engolir a casa inteira. Eu engoli o último pedaço do pão, tentando fingir que estava tudo normal, mas confesso que um arrepio subiu pela minha nuca. Tá, Edivaldo, me conta então. Quem é essa mulher? Por que ela está assombrando a rua? Perguntei, mais para fazer ele falar do que por acreditar. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem, e começou a contar. A lenda, segundo ele, vinha dos anos 70, lá por 1975. Mangabeira ainda era um bairro novo, com muitas casas sendo construídas e mato cobrindo boa parte do lugar. Tinha uma moça chamada Clara, filha de um comerciante conhecido, o seu Américo, que tinha uma venda na esquina da Rua do Cruzeiro. Clara era noiva de um rapaz de fora, um sujeito que ninguém conhecia direito, mas que parecia ter dinheiro. Todo mundo no bairro falava do casamento, que ia ser uma festa grande com direito a banda e comida farta. Só que, na véspera do casório, o noivo terminou tudo. Ninguém sabe por quê. Uns diziam que ele descobriu alguma coisa sobre Clara, outros que ele só queria se livrar dela. O fato é que Clara sumiu naquela mesma noite. Saiu de casa com o vestido de noiva, chorando, e nunca mais foi vista. Eu escutava, tentando montar a história na cabeça. Tá, mas e o corpo? Não acharam nada? Perguntei. Edivaldo balançou a cabeça. Nada, Zé. Nenhum sinal. A polícia procurou, os vizinhos procuraram, até cachorro farejador trouxeram. Mas era como se ela tivesse evaporado. Ele fez outra pausa. E dessa vez, o olhar dele parecia perdido, como se ele mesmo estivesse revivendo algo. Depois disso, as histórias começaram. Primeiro era só um vulto branco na rua, lá pela meia-noite. As pessoas achavam que era coisa da cabeça, efeito do luto, sei lá. Mas aí começaram a ver ela com mais frequência. Sempre de vestido branco, sempre com um véu cobrindo o rosto, e sempre na Rua do Cruzeiro. Eu estava começando a ficar inquieto. Não era só a história, era o jeito que Edivaldo contava, com a voz baixa, quase sussurrando, como se tivesse medo de ser ouvido. Ele continuou dizendo que a tal mulher não falava, não fazia nada além de caminhar, lenta, como se estivesse procurando algo. Mas tinha um detalhe que gelava o sangue. Quem olhava para ela por muito tempo sentia um vazio, uma vontade de seguir ela, como se ela chamasse sem dizer uma palavra. E alguns que fizeram isso, bem, nunca mais voltaram. Não é todo mundo, Zé, ele disse. Mas já aconteceu, um rapaz em 1982, um motorista de ônibus em 1990, sumiram sem deixar rastro, depois de dizer que viram a mulher. Eu tentei rir para quebrar o clima, mas a risada saiu forçada. Edivaldo, tu tá me dizendo que uma noiva fantasma tá rondando o bairro há mais de 20 anos e ninguém nunca fez nada? Não chamou um padre, um pastor, nada? Ele me olhou sério, quase com raiva. Tu acha que não tentaram? Já teve padre benzendo a rua, já teve gente queimando incenso, rezando novena. Mas ela sempre volta. E tem mais, Zé. Toda vez que ela aparece, alguma coisa ruim acontece. Não é só gente sumindo. É como se o bairro inteiro ficasse mais escuro. O vento lá fora parecia concordar com ele, porque deu uma rajada forte que fez a mangueira do quintal balançar com força, batendo no muro. O cheiro de podre estava mais forte agora, e eu juro que ouvi um som, bem baixo, como um arrastar de pés na calçada. Perguntei para o Edivaldo se ele ouviu, mas ele só balançou a cabeça e disse: melhor não falar disso agora. Vai dormir,
que amanhã tu pega a estrada cedo. Ele me levou para o quarto de hóspedes. Uma salinha com uma cama dura, um armário velho e um basculante que deixava o vento entrar. Antes de apagar a luz, ele olhou para mim e disse: "Se tu ouvir passos na rua, não olha pela janela. Promete." Eu prometi, mais para ele ficar tranquilo do que por medo. Mas, meu amigo, quando deitei naquela cama, com o ventilador chiando e aquele cheiro esquisito invadindo o quarto, senti um peso no peito. O bairro estava quieto demais, como se estivesse prendendo o fôlego. Eu fechei os olhos tentando ignorar, mas não conseguia parar de pensar na história da Clara. Será que era verdade? Será que uma mulher, magoada e perdida, estava mesmo vagando por aí, levando quem cruzasse seu caminho? Eu não acreditava, mas alguma coisa naquele silêncio, naquele vento, naquela casa, me dizia que a noite ainda não tinha acabado. Meu amigo, se eu te contar que aquela noite em Mangabeira mudou o jeito que eu vejo as coisas, tu vai entender por quê. Depois que o Edivaldo me deixou no quarto de hóspedes, com aquele aviso para não olhar pela janela, eu tentei dormir, mas o sono não vinha. O silêncio do bairro era tão pesado que parecia que o mundo lá fora estava segurando a respiração. O ventilador chiava, o vento balançava a mangueira no quintal e aquele cheiro de terra molhada misturado com podre parecia grudar na minha pele. Eu deitei, fechei os olhos, mas a história da Clara, a mulher do véu, não saía da minha cabeça. Era como se ela tivesse entrado no quarto comigo, pairando em algum canto que eu não conseguia ver. Lá pelas 2 da manhã, eu não aguentei. Levantei da cama, com cuidado para não fazer barulho, e fui até a janela. Não sei porquê, meu amigo, mas alguma coisa me puxava como se eu precisasse olhar. O basculante estava meio aberto, e o ar frio entrava, trazendo aquele cheiro que agora parecia mais forte, quase como se algo estivesse apodrecendo ali perto. Olhei para a rua, e a primeira coisa que notei foi o poste na esquina. Ele piscava como se tivesse vida própria, jogando sombras tortas na calçada. A rua do Cruzeiro estava ali, a poucos metros, escura, com o asfalto brilhando por causa da umidade. Não tinha ninguém, mas o silêncio era tão grande que eu juro que ouvi meu próprio coração batendo. Foi aí que escutei. Um som baixo, arrastado, como se alguém estivesse caminhando devagar, arrastando os pés na calçada. Não era alto, mas era constante, como se viesse de longe e fosse ficando mais perto. Meu estômago embrulhou. Lembrei do aviso do Edivaldo, mas não consegui desviar o olhar. A rua estava vazia, mas o som continuava, agora mais nítido, como se fosse um vestido roçando no chão. Eu congelei com a mão na janela, sem saber se fechava ou se continuava olhando. Então, na esquina, onde o poste piscava, vi um vulto. Era branco, esguio, e se movia devagar, como se deslizasse. Não dava para ver o rosto, mas tinha algo cobrindo a cabeça, como um véu. Meu coração disparou e eu juro que senti um frio que não explico, como se o ar tivesse virado gelo. Eu me afastei da janela, tropeçando na cadeira do quarto, e o barulho que fiz pareceu ecoar na casa inteira. Fiquei parado, com medo de que o Edivaldo acordasse e me pegasse desobedecendo. Mas ele não apareceu. O silêncio voltou e o som dos passos parou. Pensei que era coisa da minha cabeça, que o cansaço da estrada estava me pregando uma peça. Mas, meu amigo, quando voltei para a cama, o cheiro de podre estava mais forte e agora parecia vir de dentro da casa. Eu não tinha coragem de levantar de novo. Então fiquei ali, deitado, olhando para o teto, tentando convencer a mim mesmo que era só o vento, só o mato, só a minha imaginação. Quando amanheceu, o sol entrou pelo basculante e o bairro parecia outro. Os passarinhos cantavam e o cheiro esquisito tinha sumido. Levantei, ainda com o corpo pesado, e fui para a cozinha. O Edivaldo estava lá, fazendo café, com uma cara que parecia não ter dormido nada. "Tu ouviu, né?" Ele perguntou sem nem olhar para mim. Eu hesitei, mas acenei com a cabeça. Ouvi uns passos e vi algo, um vulto na esquina. Ele largou a colher no copo e me encarou com os olhos arregalados. "Zé, eu te disse para não olhar. Tu olhou, não foi?" Eu não respondi, mas ele já sabia. "Agora tu tá marcado. Ela sabe que tu viu." Eu ri nervoso, tentando fingir que não estava levando a sério. "Marcado? Edivaldo, para com isso. Era só um vulto, provavelmente alguém passando na rua."
Mas ele não riu. Ele se levantou, foi até a porta do quintal e olhou para fora, como se quisesse ter certeza de que não tinha ninguém lá. Zé, tu não entende. Quem vê ela não escapa, ela não deixa, e agora tu tá aqui, na casa dela. Eu senti um nó na garganta, mas mantive a pose. Casa dela? Edivaldo, tu tá exagerando. Isso é só história de bairro. Ele balançou a cabeça e me puxou para a sala. Pegou um caderno velho com a capa rasgada e abriu numa página cheia de rabiscos. Era um mapa tosco da Rua do Cruzeiro desenhado à mão. Ele apontou para um ponto na esquina, onde eu tinha visto o vulto. Aqui é onde ela sempre aparece. E aqui, ele apontou para outro ponto, bem perto da casa dele. É onde ela para. Toda vez que alguém vê ela, algo acontece. Não é só sumir, Zé, às vezes é pior. Eu perguntei o que ele queria dizer com pior, mas ele só fechou o caderno e disse: tu vai ver, só não olha para ela de novo. Eu estava começando a ficar irritado, mas também curioso. Antes de pegar a estrada, decidi dar uma volta pelo bairro, ver a tal rua à luz do dia. Mangabeira de manhã parecia um lugar normal. Crianças indo para a escola, mulheres varrendo a calçada, um cara consertando uma moto na esquina. Mas a Rua do Cruzeiro tinha algo diferente. As árvores pareciam mais tortas, o chão tinha rachaduras estranhas e aquele cheiro de podre voltava, bem de leve, como se estivesse escondido no ar. Na esquina onde vi o vulto, tinha uma marca no chão, uma pegada escura como se alguém tivesse pisado com os pés descalços e deixado um rastro queimado. Eu me abaixei para olhar e o coração acelerou. Não era uma pegada comum. Era pequena, delicada, mas o contorno parecia errado, como se tivesse sido feito com cinzas. Voltei para o caminhão, com a cabeça a mil. Enquanto dirigia para fora do bairro, não parava de pensar no que o Edivaldo disse. Marcado. Que diabos ele quis dizer com isso? Eu não acreditava em assombração, mas aquele vulto, aquela pegada, aquele cheiro, tudo estava começando a mexer comigo. E o pior, meu amigo, é que eu sabia que precisava voltar para Mangabeira naquela noite. Tinha combinado de pegar uma carga ali perto e não tinha como fugir. Enquanto o sol subia no céu, eu sentia que o dia estava só começando a me testar. Meu amigo, se eu te contar que o dia em Mangabeira ficou mais estranho depois daquela manhã, tu vai entender por que eu comecei a duvidar da minha própria cabeça. Eu estava no caminhão, saindo do bairro, com a imagem daquela pegada escura na calçada queimando na minha mente. O sol estava alto, o céu limpo, mas o ar parecia carregado, como se uma tempestade invisível estivesse rondando. O cheiro de podre que eu senti na noite anterior vinha e voltava, mesmo com as janelas do caminhão abertas. Eu tentava me convencer que era só o cansaço, a estrada, a história do Edivaldo mexendo comigo. Mas no fundo, alguma coisa não encaixava. Eu tinha que pegar uma carga em João Pessoa naquela noite, num depósito a poucos quilômetros de Mangabeira. Não dava para fugir. Então decidi aproveitar o dia para tentar entender melhor essa história da mulher do véu. Parei num barzinho na entrada do bairro, um lugar chamado Point do Zeca, onde os caminhoneiros se juntavam para tomar café e trocar lorota. O lugar era simples, com mesas de plástico, um rádio tocando forró baixinho e um cheiro de fritura que quase mascarava o tal odor de podre. Sentei numa mesa no canto e pedi um café, enquanto observava o movimento. Tinha uns 3 caras ali, todos com cara de quem passou a vida na boleia, conversando sobre fretes e pneus furados. Um deles, um sujeito magro com uma tatuagem desbotada no braço, percebeu que eu estava quieto demais e puxou conversa. E aí, parceiro, tu é de passagem? Tá com cara de quem viu coisa ruim na estrada. Eu ri meio sem graça e disse que estava hospedado com meu primo em Mangabeira. Foi só mencionar o bairro que o clima mudou. O cara, que depois se apresentou como Naldo, baixou a voz e perguntou: Mangabeira, tu passou pela Rua do Cruzeiro? Eu hesitei, mas contei que sim, que ouvi uns barulhos à noite e vi um vulto. Os outros 2 caminhoneiros que estavam ouvindo trocaram um olhar que me deu arrepio. Naldo se inclinou para frente com o copo de café esquecido na mão. Rapaz, tu teve sorte de só ver um vulto. Meu compadre, o Tico, não teve. Ele viu ela, a mulher do véu, há uns 2 anos. Parou o caminhão na rua para checar um pneu furado e ela estava lá parada na esquina olhando para ele.
Ele disse que não conseguia desviar o olhar, como se ela tivesse prendido ele. O motor do caminhão morreu e ele ouviu um sussurro, uma voz de mulher, pedindo para ele seguir ela. Tico é durão, mas voltou para casa tremendo. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Parou de dirigir, começou a ter pesadelo toda noite. Um mês depois, sumiu. Deixou mulher, filho, tudo. Eu engoli em seco, tentando manter a cara de quem não está impressionado. Sumiu como? Fugiu? Naldo balançou a cabeça. Não, rapaz, sumiu. A polícia procurou, mas nada. A única coisa que acharam foi o caminhão dele, estacionado na Rua do Cruzeiro com uma pegada preta na porta, igual essa que tu viu. Meu coração deu um salto. Eu não tinha contado da pegada para ninguém, nem pro Edivaldo. Como ele sabia? Antes que eu pudesse perguntar, o outro caminhoneiro, um cara mais velho chamado Seu Zé Maria, entrou na conversa. É verdade. Eu já vi essa marca também, lá por 1990. Não era só uma pegada. Tinha um cheiro esquisito, como se tivesse algo queimado. E quem vê ela, a mulher, não escapa. Ela marca a pessoa. Eu estava ficando incomodado. Não era só a história. Era o jeito que eles falavam, como se soubessem de algo que eu ainda não tinha entendido. Perguntei se alguém já tentou fazer alguma coisa, tipo chamar um padre ou investigar. Naldo riu, mas foi uma risada amarga. Fizeram de tudo, irmão. Padre, rezadeira, até macumbeiro já passou por lá. Mas ela não vai embora. E sabe o pior? Quanto mais tu tenta entender, mais ela te puxa. Seu Zé Maria completou, apontando para o meu peito. Se tu viu ela, cuidado. Ela já te escolheu. Eu saí do bar com a cabeça girando. O sol estava forte, mas eu sentia frio. Voltei para o caminhão e dirigi até o depósito, tentando me concentrar na carga que precisava carregar. Mas, meu amigo, não conseguia parar de pensar no que o Naldo e o Zé Maria disseram. Ela marca a pessoa. O que isso queria dizer? E aquela pegada preta, como eles sabiam? Enquanto carregava os caixotes no caminhão, notei que o cheiro de podre estava de volta, mais forte, como se tivesse vindo comigo. Olhei para os lados, mas não tinha nada fora do lugar. Só o vento, que agora parecia carregar um som baixo, quase um murmúrio, como uma voz de mulher cantando algo triste. Quando voltei para a casa do Edivaldo, já era fim de tarde. Ele estava no quintal, cortando mato com uma foice, mas parou quando me viu. Zé, tu tá pálido, o que foi? Eu contei da conversa no bar, das histórias do Naldo e do Zé Maria, da pegada preta que eles mencionaram. Edivaldo largou a foice e me puxou para dentro. Eu te disse para não mexer com isso. Tu tá cavando fundo, Zé. E ela não gosta de quem pergunta muito. Ele foi até o quarto, pegou o mesmo caderno velho da manhã e mostrou outra página. Era uma lista de nomes, com datas ao lado. Esses são os que sumiram depois de ver ela. Olha a data do último. 1997. Faz um ano. E agora tu viu ela. Eu senti o chão sumir. Edivaldo, tu tá dizendo que eu vou sumir? Isso é loucura. Ele não respondeu, só fechou o caderno e disse: fica aqui hoje à noite, não sai, e pelo amor de Deus não vai para a Rua do Cruzeiro. Mas eu sabia que não tinha escolha. A carga estava pronta e o caminho mais curto para o depósito passava exatamente por aquela rua. Enquanto o sol se punha, deixando o céu vermelho como sangue, eu senti que a noite estava me esperando. E, meu amigo, alguma coisa me dizia que a mulher do véu também. Meu amigo, chegou a hora de te contar o momento em que tudo desandou. Quando eu senti na pele que a história da mulher do véu não era só um conto de bairro. A noite caiu em Mangabeira como uma cortina preta, pesada, engolindo o resto de luz que o pôr do sol tinha deixado. Eu estava no caminhão com a carga já amarrada, pronto para sair do depósito e seguir viagem. Mas, para chegar na rodovia, o caminho mais curto era pela Rua do Cruzeiro. Eu sabia disso. O Edivaldo sabia. E mesmo tentando evitar, algo dentro de mim parecia me puxar para lá, como se a rua tivesse uma força própria. O cheiro de podre, que já estava me acompanhando o dia inteiro, agora parecia grudado no ar dentro da cabine. O rádio do caminhão chiava sem pegar nenhuma estação, e o motor, que nunca me deixou na mão, parecia tossir de vez em quando, como se estivesse com medo do que vinha pela frente. Eu tentei me convencer que era só uma rua, só um bairro, só uma história. Mas as palavras do Edivaldo,
do Naldo e do seu Zé Maria ecoavam na minha cabeça. Ela marca a pessoa. Eu não queria acreditar, mas aquele vulto que vi na noite anterior, aquela pegada preta na calçada, o sussurro que ouvi, tudo estava se juntando, formando um nó no meu peito que não desgrudava. Enquanto dirigia, as ruas de Mangabeira pareciam mais estreitas. Os postes piscavam mais rápido, e o silêncio do bairro era tão grande que eu ouvia o rangido dos pneus no asfalto como se fosse um grito. Cheguei na entrada da Rua do Cruzeiro por volta das 10 da noite. O céu estava sem lua e a escuridão parecia engolir a luz dos faróis. Parei o caminhão por um instante, com as mãos suando no volante, tentando decidir se seguia em frente ou dava a volta por outro caminho. Mas a outra rota ia me atrasar horas, e eu tinha prazo para entregar a carga. É só uma rua, Zé. Eu disse para mim mesmo, tentando me convencer. Acendi um cigarro, dei uma tragada longa e pisei no acelerador, entrando na Rua do Cruzeiro. Os primeiros metros foram normais. As casas estavam escuras, com as janelas fechadas, como se todo mundo soubesse que não era hora de estar na rua. O cheiro de podre estava mais forte, agora misturado com algo que lembrava pano molhado, como se alguém tivesse deixado um vestido velho apodrecendo no canto. O rádio do caminhão começou a soltar uns ruídos, vozes emboladas que não faziam sentido, e eu desliguei ele com um tapa. Foi aí que vi, na esquina à frente, onde o poste piscava como um coração doente, um vulto branco. Era ela, a mulher do véu. Estava parada, de lado, com o vestido esvoaçante mesmo sem vento, e o véu cobrindo o rosto. Meu coração parou por um segundo, e o caminhão deu um solavanco, como se o motor tivesse engasgado. Eu pisei no freio, mas o caminhão não parou de imediato. Ele deslizou, lento, como se algo estivesse puxando ele para frente, na direção dela. O vulto não se mexia, mas eu sentia que ela me olhava, mesmo sem ver seus olhos. O ar dentro da cabine ficou gelado e o cheiro de podre era tão forte que eu quase engasguei. Não olha, Zé, não olha. Eu repetia, tentando desviar os olhos, mas era como se uma força me obrigasse a ficar encarando. O véu dela tremulava e, por um instante, achei que vi um rosto por trás, mas não era humano. Era vazio, como se fosse só escuridão com forma de gente. O motor do caminhão morreu do nada. O silêncio tomou conta, e então ouvi. Um sussurro, baixo, vindo de todos os lados, como se o ar estivesse falando. Era uma voz de mulher cantando algo triste, em palavras que eu não entendia. Meu corpo tremia, e minhas mãos não obedeciam quando tentei girar a chave para ligar o motor. O vulto começou a se mover, devagar, na minha direção, deslizando pelo asfalto sem tocar o chão. Cada passo dela fazia o poste piscar mais rápido, e as sombras na rua pareciam dançar, como se estivessem vivas. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Queria correr, mas estava preso na boleia, com a porta travada como se algo a segurasse. Foi aí que lembrei do caderno do Edivaldo, da lista de nomes, das datas, dos que sumiram. Ela marca a pessoa. Eu senti um peso no peito, como se algo estivesse me apertando, e o sussurro ficou mais alto, mais claro. Não era só uma canção, era um chamado. Vem comigo, parecia dizer, e, meu amigo, juro que uma parte de mim queria obedecer. Era como se ela soubesse tudo sobre mim, como se conhecesse cada medo, cada dúvida que eu já carreguei na vida. O vulto estava a poucos metros agora, e o véu se mexeu, como se ela fosse levantar ele. Eu fechei os olhos com força, rezando qualquer oração que me vinha à cabeça, pedindo para aquilo parar. De repente, um barulho alto cortou o ar. Um trovão, seguido de uma rajada de vento que balançou o caminhão. Abri os olhos e o vulto tinha sumido. O poste parou de piscar, e o motor do caminhão roncou de volta, como se nada tivesse acontecido. Eu estava suando frio, com o coração na garganta, e o cheiro de podre ainda pairava no ar. Olhei para os lados, mas a rua estava vazia. Só o asfalto, as casas escuras e uma pegada preta fresca na calçada ao lado do caminhão. Igual a que eu vi de manhã, mas agora parecia maior, mais funda, como se tivesse sido marcada com raiva. Eu liguei o motor
e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Mas, meu amigo, enquanto dirigia, sentia que algo estava comigo. Não na cabine, não no banco do carona, mas em mim. Como se a mulher do véu tivesse deixado algo, uma sombra, um peso que eu não conseguia explicar. Eu sabia que aquele momento na Rua do Cruzeiro não era o fim. Era só o começo de algo que eu ainda não entendia, mas que estava me perseguindo. Meu amigo, o que aconteceu naquela noite na Rua do Cruzeiro me deixou com os nervos à flor da pele, mas o pior ainda estava por vir. Eu tinha acabado de escapar daquele vulto, daquela mulher do véu, com o coração disparado e o caminhão finalmente funcionando. A rua estava vazia, o poste parou de piscar, mas o cheiro de podre ainda grudava no ar, como se ela tivesse deixado um rastro que não ia embora. Eu dirigi rápido, tentando sair de Mangabeira, com as mãos tremendo no volante e o rádio chiando baixo, mesmo estando desligado. Cada sombra na estrada parecia viva, cada barulho do motor soava como um aviso. Eu sabia que não estava livre. Não depois de olhar para ela. Não depois de sentir aquele chamado. Cheguei na casa do Edivaldo quase 11 da noite, com a carga ainda na carroceria, porque não tive coragem de ir direto para o depósito. O bairro estava mais escuro do que nunca, como se a noite tivesse engolido as luzes. Estacionei o caminhão na frente da casa, bati na porta, mas ninguém respondeu. Bati de novo mais forte, chamando: "Edivaldo, abre aí, cara!" Nada. Só o silêncio, quebrado pelo uivo do vento e pelo farfalhar das folhas da mangueira no quintal. O cheiro de podre estava de volta, mais forte, agora misturado com algo que lembrava cera queimada, como vela de igreja apagada. Forcei a porta, que estava só encostada, e entrei. A casa estava às escuras, com a televisão desligada e o ventilador parado. "Edivaldo!" chamei, mas minha voz ecoou na sala vazia. Fui até a cozinha, depois para o quarto dele, mas não tinha ninguém. O caderno velho, aquele com o mapa da Rua do Cruzeiro e a lista de nomes, estava aberto em cima da mesa, como se ele tivesse saído correndo. Ao lado, uma caneta rabiscada, como se alguém tivesse tentado escrever algo e desistido. Meu estômago embrulhou. Peguei o caderno e vi que na última página tinha um nome novo, escrito com pressa: Zé. Meu nome. Ao lado, a data de hoje, 29 de outubro de 1998. Meu coração parou. Senti um frio que não explico, como se o chão tivesse virado gelo. "Edivaldo, isso não tem graça", gritei, mas a casa respondeu com silêncio. Foi aí que ouvi, de novo, aquele som arrastado, como pés descalços na calçada. Vinha de fora, da rua, bem na frente da casa. Corri para a janela mesmo sabendo que não devia e olhei. Lá estava ela, a mulher do véu, parada sob o poste, com o vestido branco balançando, mesmo sem vento. O véu cobria o rosto, mas eu sentia ela me encarando, como se soubesse exatamente onde eu estava. O sussurro voltou, baixo, cantado, mas agora parecia mais próximo, como se viesse de dentro da casa. Eu me afastei da janela, tropeçando na mesa, e o caderno caiu no chão. As páginas se abriram e vi que os nomes da lista pareciam brilhar, como se a tinta tivesse vida. O sussurro ficou mais alto e, meu amigo, juro que ouvi meu nome, misturado com as palavras que não entendia. "Zé, vem comigo!" A voz era suave, mas tinha um peso que fazia meu peito apertar. Corri para o quarto de hóspedes, pensando em pegar minhas coisas e sair dali, mas a porta do quarto bateu sozinha, com um estrondo que fez a casa tremer. O cheiro de podre agora era insuportável, e o ar parecia denso, como se eu estivesse respirando fumaça. Tentei abrir a porta, mas ela não cedia. Bati, gritei, mas nada. O sussurro estava dentro do quarto agora, como se ela tivesse passado pela parede. Olhei para o basculante e pela fresta vi o vulto branco se aproximar da casa, deslizando sem tocar o chão. O véu tremulava e por um instante vi algo por trás dele. Não era um rosto, meu amigo. Era uma sombra, um vazio que parecia sugar a luz. Meus joelhos fraquejaram e eu caí sentado na cama com o coração na garganta. O sussurro agora era claro, repetindo: "Vem comigo, Zé. Tu já viu. Tu já sabe. Eu não sei de onde tirei forças,
mas peguei a chave do caminhão que estava no bolso e comecei a rezar qualquer coisa que me vinha à cabeça. Pai Nosso, Ave Maria, qualquer coisa me tira daqui. O sussurro parou por um segundo e a porta do quarto se abriu com um rangido lento. Corri para a sala, peguei o caderno e saí da casa, sem olhar para trás. O caminhão estava lá, intacto, mas quando abri a porta da cabine, vi algo que me fez parar. No banco do carona tinha uma marca preta, igual às pegadas da rua, mas agora com a forma de uma mão, como se alguém tivesse segurado o assento com força. Entrei no caminhão, girei a chave e o motor ligou de primeira, mas o rádio começou a tocar sozinho, soltando aquele mesmo sussurro misturado com estática. Vem comigo. Desliguei o rádio, pisei fundo e saí cantando pneu. Enquanto dirigia, olhava pelo retrovisor, esperando ver ela na rua. Mas não tinha nada, só escuridão. O cheiro de podre me seguia, e o peso no peito não ia embora. Eu sabia que tinha escapado por pouco, mas também sabia que ela não tinha terminado comigo. Meu nome no caderno, a mão no banco, o sussurro. Tudo dizia que ela estava comigo, de algum jeito, e que a Rua do Cruzeiro não me deixaria tão fácil. Cheguei no depósito, descarreguei a carga sem falar com ninguém e voltei para a estrada. Mas, meu amigo, o que vivi naquela casa, naquela noite, estava só começando a me perseguir. Eu sentia ela, não na rua, não no caminhão, mas em mim. Como se a mulher do véu tivesse deixado algo dentro de mim, algo que eu não podia ver, mas que estava lá, esperando. Meu amigo, depois daquela noite na Rua do Cruzeiro, eu não era mais o mesmo. O caminhão roncava na estrada, levando embora as luzes de Mangabeira, mas o peso no meu peito não saía. Era como se algo tivesse ficado comigo, algo que não explicava, mas que eu sentia em cada batida do coração. O cheiro de podre, aquele sussurro da mulher do véu, a marca da mão no banco do carona. Tudo estava grudado em mim, como uma sombra que não desgruda nem com o sol alto. Eu dirigi direto para o depósito em João Pessoa. Descarreguei a carga sem falar com ninguém e peguei a rodovia tentando deixar o bairro para trás. Mas no fundo, sabia que não era tão simples. A mulher do véu não era algo que você deixa numa rua e esquece. Cheguei num posto de gasolina já de madrugada, um lugar velho na beira da estrada, com luzes fluorescentes piscando e um atendente sonolento atrás do balcão. Estacionei o caminhão, desci para esticar as pernas e lavei o rosto numa torneira que pingava água fria. O espelho do banheiro estava rachado e, por um instante, achei que vi algo mexer atrás de mim, um vulto branco refletido no canto. Virei rápido, mas não tinha nada, só o barulho do vento batendo numa placa solta. Meu coração estava acelerado e o cheiro de podre que eu pensei que tinha ficado em Mangabeira estava lá de novo, fraco, mas presente, como se tivesse vindo comigo na boleia. Sentei numa mesa do boteco do posto, pedi um café preto e tentei organizar a cabeça. O caderno do Edivaldo estava no banco do carona, e eu não sabia se queria abrir ele de novo. Meu nome escrito lá, com a data de hoje, 29 de outubro de 1998, era como uma sentença. Peguei o caderno com as mãos tremendo e li os outros nomes da lista. Eram mais de 10, com datas que voltavam até 1975. Ao lado de cada um, uma anotação curta. Visto na Rua do Cruzeiro. Sumiu depois de uma semana. Carro encontrado vazio. O último nome antes do meu era de um tal de João, de 1997. Ao lado, escrito a lápis. Viu a mulher, ouviu o chamado, sumiu na estrada. Eu fechei o caderno com um frio na espinha. Sumiu na estrada. Era isso que estava me esperando. Tentei ligar para o Edivaldo do orelhão do posto, mas a ligação caía, só chiado na linha, como se algo estivesse atrapalhando. Voltei para o caminhão pensando em voltar para a casa dele, mas a ideia de pisar em Mangabeira de novo me dava calafrios. Resolvi dormir ali mesmo no estacionamento, com as portas trancadas e o caderno no colo. Mas o sono não vinha. Cada barulho do vento, cada sombra que passava, parecia ela, a mulher do véu. Eu via o rosto dela na minha cabeça, ou melhor, a falta de rosto. Aquele vazio por trás do véu que parecia me chamar. Quando amanheceu, o sol trouxe um alívio, mas não muito. O cheiro de podre tinha sumido,
mas a marca da mão no banco do carona estava lá, desconhecida, como se alguém tivesse segurado o assento com força. Passei a mão por cima, tentando limpar, mas a marca não saía. Era como se tivesse sido queimada no tecido, um contorno preto que parecia pulsar. Decidi que não podia ficar parado. Voltei para João Pessoa, mas evitei Mangabeira. Fui direto para o depósito procurando alguém que pudesse me dar notícias do Edivaldo. Lá, encontrei o seu Zeca, o dono do point do Zeca, que estava entregando umas caixas de cerveja. Ele me viu e franziu a testa. Rapaz, tu tá com uma cara de quem não dormiu. Tá tudo bem? Contei para ele, sem muitos detalhes, que estava preocupado com o Edivaldo, que ele não estava em casa na noite anterior. O Zeca coçou a barba e disse: Edivaldo, ele passou aqui ontem de manhã antes de tu chegar no bar. Tava nervoso, falando que precisava resolver umas coisas. Disse que tava com medo de tu se meter com a mulher do véu. Meu estômago embrulhou. Medo de mim? Por quê? O Zeca suspirou, olhando para os lados, como se tivesse medo de ser ouvido. Ele disse que tu é teimoso, que não acredita nas coisas, e que quem não acredita, ela gosta mais. A mulher do véu. Ela gosta de quem duvida, de quem olha. Eu senti o chão tremer sob meus pés. Zeca, tu tá dizendo que o Edivaldo sabia que isso ia acontecer? Ele deu de ombros, com uma cara triste. Edivaldo sempre soube mais do que contava. Ele cresceu aqui, viu coisas. A mãe dele, tua tia, também falava da mulher do véu antes de sumir. Eu gelei. Minha tia, a mãe do Edivaldo, sumiu quando eu era criança, lá por 1980. Sempre achei que ela tinha fugido, mas agora... Zeca, tu tá me dizendo que a minha tia viu ela também? Ele não respondeu, só baixou os olhos e voltou para as caixas. Eu saí do depósito com a cabeça a mil. Minha tia, o Edivaldo, os nomes no caderno, a pegada preta, o sussurro. Tudo estava conectado e eu estava no meio, como se a mulher do véu tivesse me escolhido por algum motivo que eu não entendia. Voltei para o caminhão decidido a encontrar o Edivaldo. Mas antes de ligar o motor, vi algo no retrovisor. Uma sombra branca, rápida, passou pela estrada atrás de mim. Não era nítida, mas era ela. Eu sabia. Meu coração disparou e o cheiro de podre voltou, mais forte, como se ela estivesse ali na cabine, respirando no meu cangote. Pisei fundo, deixando o depósito para trás, mas o peso no peito só aumentava. Meu amigo, enquanto eu dirigia para longe do depósito, com o coração ainda disparado por causa daquela sombra branca no retrovisor, sentia que Mangabeira não me deixava ir. O caminhão roncava na rodovia, mas o peso no peito, aquele aperto que começou na Rua do Cruzeiro, parecia crescer a cada quilômetro. O cheiro de podre que vinha e voltava como um aviso estava de novo na cabine, agora misturado com um leve toque de cera queimada, como se alguém tivesse acendido uma vela e apagado com os dedos. A marca da mão preta no banco do carona parecia me encarar, e o caderno do Edivaldo jogado no chão da cabine parecia mais pesado do que qualquer carga que eu já levei. Eu sabia que precisava encontrar o Edivaldo. Ele era a única pista para entender o que estava acontecendo, para saber por que meu nome estava naquele caderno, por que a mulher do véu parecia tão interessada em mim. Resolvi voltar para João Pessoa, mas, meu amigo, cada fibra do meu corpo gritava para não pisar em Mangabeira de novo. Mesmo assim, parei num telefone público na estrada, um orelhão velho que rangia com o vento. Tentei ligar para a casa do Edivaldo mais uma vez. O telefone tocou e nada. Só chiado, como se a linha estivesse sendo engolida por algo. Desisti e voltei para o caminhão com um mau pressentimento que não explicava. Decidi procurar o Naldo, o caminhoneiro que conheci no point do Zeca. Ele parecia saber mais do que tinha contado e talvez pudesse me ajudar a encontrar o Edivaldo. Voltei para o bar que estava quase vazio, só com um rádio tocando um forró arrastado e o Zeca limpando o balcão. Naldo tá ali atrás fumando, ele disse, apontando para o quintal. Encontrei o Naldo sentado num banco de madeira, com um cigarro na mão e uma cara que parecia carregar o peso do mundo. Zé, tu voltou? Achei que tu ia sumir como os outros, ele disse, com um meio sorriso que não escondia o medo. Contei tudo. O vulto na rua, o sussurro, a porta trancada, meu nome no caderno, a mão preta no banco. Ele ouviu quieto, tragando o cigarro, e quando terminei,
Apagou a ponta no chão com o pé. Rapaz, tu tá mais fundo nisso do que eu pensava. O Edivaldo já me falou dessa lista. Ele guardava ela desde que a mãe dele sumiu. Disse que era para não esquecer, para tentar entender. Mas ninguém entende a mulher do véu. Ela não é só um fantasma. É outra coisa. Algo que pega quem olha, quem duvida, quem mexe com ela. Eu senti um frio na espinha. Naldo, tu tá dizendo que o Edivaldo sabia que isso ia acontecer comigo? Ele balançou a cabeça, olhando para o céu escuro. Edivaldo não sabia, mas ele temia. Ele cresceu ouvindo a mãe falar da mulher, e quando ela sumiu, ele começou a juntar as peças. Achava que se entendesse a história, podia parar ela. Mas ninguém para. E agora tu viu ela, Zé. Ela te marcou. Eu estava ficando irritado, mas também desesperado. Marcado para quê, Naldo? Para sumir? Para virar mais um nome nesse caderno? Ele me olhou sério e disse: não sei, mas tem uma coisa que o Edivaldo me contou uma vez. A mulher do véu não leva todo mundo. Só quem tem algo que ela quer. E tu, Zé, deve ter algo. Aquilo me acertou como um soco. O que eu tinha que ela podia querer? Eu era só um caminhoneiro, um cara comum, com uma vida de estrada e dívidas. Mas lembrei da minha tia, mãe do Edivaldo, que sumiu nos anos 80. Será que tinha algo a ver comigo? Com minha família? Perguntei pro Naldo se ele sabia mais, mas ele só deu de ombros. Edivaldo nunca contou tudo, mas ele estava com medo de tu vir para cá. Disse que tu era teimoso, que ia querer ver com teus próprios olhos. E quem vê não volta atrás. Ele apontou pro meu caminhão. E essa marca no banco, é ela tá contigo agora. Saí do bar com a cabeça girando. O vento estava mais forte, balançando as árvores, e o cheiro de podre parecia vir de todos os lados. Voltei pro caminhão, decidido a encontrar o Edivaldo, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Dirigi até a casa dele, mas quando cheguei, a porta estava aberta, balançando com o vento. Entrei, chamando, mas a casa estava vazia, como na noite anterior. O caderno não estava mais na mesa, e o quarto dele parecia revirado, como se ele tivesse saído com pressa. No chão, perto da porta do quintal, vi outra pegada preta igual às da rua, mas agora com um detalhe. Ao lado, uma mecha de cabelo, branca, fina, como se fosse de um véu. Meu coração disparou. Peguei a mecha com cuidado, sentindo um frio que não explicava, e guardei no bolso sem saber por quê. Saí da casa, subi no caminhão e dirigi para o depósito, tentando manter a calma. Mas, meu amigo, enquanto o asfalto passava sob os pneus, eu sentia ela. Não na rua, não na cabine, mas em mim. O sussurro voltava baixo no fundo da minha cabeça, como se ela estivesse falando comigo o tempo todo. Vem comigo, Zé. Eu sabia que o pior não tinha passado. O que aconteceu na Rua do Cruzeiro era só o começo, e o Edivaldo, onde quer que estivesse, parecia saber disso. A noite estava quieta demais e eu sentia que Mangabeira ainda não tinha terminado comigo. Meu amigo, chegou a hora de te contar como essa história terminou. Ou pelo menos como eu acho que ela terminou. Porque até hoje não tenho certeza de nada. Depois de encontrar a casa do Edivaldo vazia, com aquela mecha de cabelo branca e a pegada preta no chão, eu sabia que não podia mais fugir do que estava acontecendo. A mulher do véu, ou seja lá o que ela fosse, tinha me marcado, e o peso disso estava me esmagando. O cheiro de podre me seguia. O sussurro dela ecoava na minha cabeça, e a marca da mão no banco do carona parecia pulsar, como se tivesse vida. Eu estava exausto, com medo, mas também com raiva. Raiva de não entender, de não saber onde o Edivaldo estava, de sentir que algo maior do que eu estava me puxando para um buraco sem fundo. Eu voltei para o caminhão, com a mecha de cabelo no bolso e o caderno do Edivaldo na mão. Sentei na boleia, no escuro, com o motor desligado, tentando decidir o que fazer. O rádio chiava baixo, mesmo estando apagado, soltando pedaços de palavras que pareciam vir do além. Vem, comigo. Zé. Meu coração acelerava toda vez que ouvia, mas eu não queria ceder. Não queria ser mais um nome naquela lista. Pensei no Edivaldo, na minha tia, nos outros que sumiram. Tinha que haver um jeito de parar isso, de quebrar esse ciclo que Mangabeira parecia carregar como uma maldição. Resolvi voltar para o Point do Zeca, o bar onde encontrei o Naldo.
Era o único lugar onde eu podia encontrar alguém que talvez soubesse mais, que pudesse me dar uma pista. O bar estava quase vazio, só o Zeca atrás do balcão, limpando copos, e um caminhoneiro velho no canto, tomando uma cachaça. O cheiro de fritura do lugar não conseguia mascarar o odor de podre que me seguia. Sentei e chamei o Zeca, mostrando o caderno do Edivaldo. Zeca, tu conhece isso? O Edivaldo sumiu e eu preciso saber o que está acontecendo. Ele olhou para o caderno, depois para mim, com uma cara que misturava pena e medo. Zé, tu tá mexendo com coisa que ninguém explica. Esse caderno, o Edivaldo mostrou para mim uma vez. Ele dizia que era a prova de que a mulher do véu não era só uma história. Perguntei se ele sabia onde o Edivaldo podia estar. O Zeca suspirou, coçando a barba. Ele estava obcecado com isso, rapaz. Depois que a mãe dele sumiu, ele começou a juntar essas histórias, a procurar um jeito de parar ela. Mas ninguém para a mulher do véu. Ele me disse uma vez que tinha encontrado algo, uma pista, lá na Rua do Cruzeiro, numa casa abandonada, onde dizem que a Clara, a noiva, morava. Mas ele nunca contou o que era. Meu estômago embrulhou. Uma casa abandonada? Eu não tinha ouvido falar disso, mas senti que era para lá que eu precisava ir, mesmo que cada parte de mim gritasse para fugir. Saí do bar e dirigi até Mangabeira, com o coração na garganta. O bairro estava silencioso, como sempre, com os postes piscando e o vento carregando aquele cheiro de podre. Parei na entrada da Rua do Cruzeiro, mas não desci do caminhão. Olhei para o caderno tentando encontrar alguma pista. Numa das páginas vi um desenho tosco, uma casa com uma mangueira no quintal e uma anotação. Clara, 1975. Aqui ela parou. Meu coração parou por um segundo. Era a casa do Edivaldo. A casa onde eu dormi, onde ouvi os passos, onde vi a mecha de cabelo. Como eu não tinha percebido antes. Voltei para lá, estacionando o caminhão na frente. A porta estava entreaberta, balançando com o vento. Entrei, com uma lanterna na mão, porque a luz da casa não funcionava mais. O cheiro de podre estava insuportável e o ar parecia denso, como se eu estivesse andando embaixo d'água. Fui para o quintal, onde a mangueira torta parecia maior, mais viva, com as folhas balançando mesmo sem vento. No chão, perto da raiz, vi algo brilhando. Me abaixei e achei um anel velho com uma pedra rachada. Ao lado, mais pegadas pretas, formando um caminho que ia até o muro dos fundos. Meu coração disparou. Era o anel de noivado da Clara? Ou algo que o Edivaldo deixou ali? Enquanto segurava o anel, ouvi o sussurro de novo, mais claro, mais próximo. Zé, tu achou? A voz vinha do quintal, e quando levantei a cabeça, vi ela. A mulher do véu parada perto da mangueira, com o vestido branco esvoaçante e o véu cobrindo o rosto. O ar gelou, e o sussurro virou um canto, triste, que parecia puxar minha alma. Eu queria correr, mas meus pés não obedeciam. O anel na minha mão parecia queimar, e a marca da mão no banco do caminhão, que eu podia ver pela janela, brilhava como se tivesse fogo dentro. Devolve! A voz disse, e o véu dela tremulou, como se ela fosse mostrá-lo. Eu não sei de onde tirei forças, mas joguei o anel no chão, gritando, toma, eu não quero isso! O canto parou, e ela ficou imóvel, como se me estudasse. O vento soprou forte, e o véu levantou por um instante, mostrando o vazio onde devia estar o rosto. Meus joelhos fraquejaram, mas consegui correr para o caminhão, trancar a porta e ligar o motor. Enquanto saía, vi pelo retrovisor a mulher do véu se abaixar, como se pegasse o anel, e depois sumir na escuridão. O cheiro de podre diminuiu, e o peso no peito aliviou, mas só um pouco. Eu sabia que não estava livre, não ainda. Meu amigo, quando saí daquele quintal com o coração na garganta, achando que jogar o anel no chão ia me livrar da mulher do véu, eu ainda não sabia o quanto essa história estava longe de acabar. O caminhão roncava enquanto eu acelerava para fora de Mangabeira, com as luzes da Rua do Cruzeiro ficando menores no retrovisor. O cheiro de podre tinha diminuído, mas ainda pairava, como se quisesse me lembrar que ela estava por aí, em algum canto, me observando. A marca da mão preta no banco do carona não brilhava mais, mas estava lá, um lembrete queimado no tecido, como uma cicatriz. O caderno do Edivaldo jogado no chão da cabine
Parecia me chamar, mas eu não tinha coragem de abrir. Não agora. Dirigi direto para a rodovia, com a cabeça a mil, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O anel, a mulher do véu, o vazio onde devia estar o rosto dela. Tudo parecia um pesadelo, mas era real demais. E o Edivaldo? Cadê ele? Minha tia, os outros nomes na lista. O que ligava tudo isso? Eu sentia que estava preso numa teia, e cada passo que eu dava parecia apertar mais o laço. Parei num posto de gasolina já na saída de João Pessoa, com o céu escuro e sem estrelas, como se Mangabeira tivesse engolido até a luz da noite. Desci do caminhão, lavei o rosto na torneira gelada e sentei numa cadeira de plástico, olhando para o nada, tentando respirar. Foi aí que um caminhoneiro velho, que eu não tinha visto antes, se aproximou. Ele era magro, com a pele curtida de sol e uma barba rala, que parecia não ver navalha há semanas. "Tu é o Zé, né?" Ele perguntou, com uma voz rouca que parecia carregar anos de estrada. Eu estranhei, porque nunca tinha visto o cara. "Sou, mas quem é tu?" Ele sentou sem ser convidado, puxando um maço de cigarros do bolso. "Me chama de seu Raimundo. O Naldo me falou de tu, disse que tu tá metido com a mulher do véu." Meu estômago embrulhou. Como essa história estava se espalhando? Contei sem muitos detalhes o que vivi na Rua do Cruzeiro. O anel, o sussurro, a casa do Edivaldo vazia. Seu Raimundo ouviu, tragando o cigarro, com os olhos fixos no horizonte. "Rapaz, tu teve sorte. A maioria que vê ela não sai para contar. Mas devolver o anel não acabou com nada. Ela não quer só o anel. Ela quer algo que está contigo ou com tua família." Eu gelei. "Minha família? Como assim?" Ele deu um suspiro longo, como se doesse falar. "Teu primo, Edivaldo, ele sabia. A mãe dele, tua tia também. Eles cruzaram com ela, com a Clara, lá nos anos 70. Tua tia era amiga dela, antes de tudo acontecer. Quando Clara sumiu, tua tia tentou ajudar, foi atrás, perguntou demais e pagou o preço." Eu senti o chão sumir. Minha tia, que sumiu quando eu era criança, nunca fugiu? Ela foi levada pela mulher do véu? Perguntei para o seu Raimundo o que ele sabia, e ele continuou com a voz baixa. Edivaldo cresceu com essa história. Ele achava que podia quebrar a maldição, encontrar um jeito de parar ela. Por isso o caderno, as datas, os nomes. Mas ninguém para ela. Ela é mais que um fantasma. É como se a Rua do Cruzeiro fosse dela, como se o bairro todo fosse um pedaço do que ela perdeu. Ele apagou o cigarro no chão. "E tu, rapaz?" olhou para ela. "Agora ela te conhece." Eu estava desesperado. "Mas o que ela quer? Por que eu?" Seu Raimundo balançou a cabeça. "Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que é vingança, outros que é saudade. Mas uma coisa é verdade. Ela leva quem tem algo que lembra o que ela perdeu. Talvez seja teu sangue, tua família. Talvez seja só porque tu não acreditou." Ele se levantou, apontando para o meu caminhão. "E essa marca no banco? Não vai sair. É ela te dizendo que ainda está aí." Saí do posto com a cabeça girando. O Edivaldo sumiu, minha tia sumiu, e eu estava marcado. Voltei para a estrada, mas não sabia para onde ir. Pensei em voltar para Mangabeira, procurar a casa abandonada que o Zeca mencionou, mas o medo era maior. Dirigi por horas sem rumo até parar num terreno vazio, já amanhecendo. O sol subia, mas não trazia alívio. Peguei o caderno e vi que a página com meu nome tinha algo novo. Uma mancha preta, como se a tinta tivesse derretido. Ao lado, escrito com uma letra que não era do Edivaldo, estava: "Tu não devolveu tudo." Eu joguei o caderno no banco, com o coração na garganta. O sussurro voltou baixo na minha cabeça. "Zé, ainda falta." Olhei para o retrovisor e, por um segundo, vi o vulto branco parado na estrada, a quilômetros de Mangabeira. Pisquei e ela sumiu. O cheiro de podre estava fraco, mas presente, e o peso no peito não ia embora. Eu sabia que a mulher do véu não tinha terminado comigo. Talvez nunca terminasse. Até hoje, meu amigo, evito passar por João Pessoa. A marca no banco tá lá, o caderno tá guardado num canto que não abro, e o sussurro às vezes volta nas noites mais escuras. Mangabeira me deixou escapar, mas a mulher do véu, ela ainda tá esperando. E eu não sei
o que ela quer que eu devolva.